Olá pessoal, mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos estar comentando, fazendo um review sobre o livro que fala sobre dinheiro. Dinheiro da perspectiva bíblica, sobre questão teológica, um livro introdutório sobre o assunto, muito embora seja interessante. Como eu já disse em reviews anteriores sobre livros, não adianta você começar a ler sobre um determinado assunto por um livro já exaustivo. Primeiro, pela complexidade que às vezes vai se aprofundar aquele tema, que aí necessita um pouco mais de maturidade e aprofundamento. E segundo, por uma questão de você fixar os assuntos, entender o argumento, entender, nesse caso, os versículos bíblicos que apontam para corroborar os argumentos do autor. Nós sabemos que a temática do dinheiro, assim como a temática do sexo, são ainda, infelizmente, temas de difícil abordagem no meio da igreja. Às vezes se leva muito pouco ao púlpito os temas que são fundamentais e relevantes na vida do cristão e na vida da sociedade como um todo. E aí corre-se o perigo de as pessoas, na busca de informações sobre esses assuntos, você buscar em fontes erradas. E nós temos, às vezes, a internet, que tem informações boas e, às vezes, tem informações equivocadas sobre o assunto. O livro que nós queremos mostrar aqui, esse aqui do Augusto Nicodemos, O que a Bíblia fala sobre dinheiro. A proposta desse livro é tipo um livro de uma série do qual tem outros assuntos que ele vai dizer, né? Acho que profecia, né? Sobre os profetas. São livros assim da editora Mundo Cristão, introdutórios curtos, pouco mais de 100 páginas, com um estilo de escrita bem acessível. Então ele não vai usar termos ou uma linguagem muito acadêmica, mas qualquer leitor comum ele vai ter facilidade de ler esse livro sobre este assunto, que é de fundamental importância. Como eu já disse, pouco mais de 100 páginas, você lê até em poucas horas, se você quiser. Eu gosto de, mesmo livros menores, eu gosto de ler pausadamente, absorver, ruminar, sublinhar, riscar. E para mim, no caso, faltava na minha biblioteca porque eu não tinha livros sobre o assunto. Para você ver como é essa questão de que a gente adquire livros de devocionais, a gente adquire livros sobre diversos temas de teologia, mas às vezes a gente deixa de lado essa questão do dinheiro. E esse livro, ele trata basicamente, não vai falar sobre dízimo. A primeira coisa que a gente pensa na cabeça, o que a Bíblia diz sobre dinheiro é dízimo, é oferta. Não. Ele vai trabalhar tudo aquilo dentro da proposta do livro que a Bíblia fala sobre dinheiro, incluindo dízimos e ofertas. Então você vai ter o tema aqui da administração, como você administrar bem o seu dinheiro, segundo a Bíblia. O tema que eu achei muito interessante, que é pouco discutido, que é o do cuidado aos pobres, ou seja, aquelas pessoas que têm um pouco mais dinheiro, né? O cuidado devido aos pobres, a própria questão do dízimo, a questão da ganância, da avareza, de que a gente tem que tomar o cuidado de que o dinheiro não pode tomar o nosso coração, tomar o lugar de Deus no nosso coração. Esse é o grande perigo. Não é que a Bíblia demoniza o dinheiro, mas a Bíblia nos alerta sobre o cuidado do amor ao dinheiro. Esse livro também vai tratar sobre o grande e polêmico tema da teologia da prosperidade. Ele dedica pelo menos mais de um capítulo não falando sobre a questão da prosperidade
mas que vai, de alguma maneira, retornar ao tema da prosperidade. E aí ele vai, primeiro, colocar a questão seguinte, que o problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade em si, mas a ênfase que dá e a interpretação sobre a questão da prosperidade. Então ele vai listar vários pontos daquilo que, curiosamente, a teologia da prosperidade acerta e aqueles pontos em que a teologia da prosperidade erra. Entendeu? Então, quando se fala da teologia da prosperidade, na abordagem do autor, não é que Deus não prospere, mas é aquilo que a teologia da prosperidade coloca como fundamento de que o crente não vai sofrer, que o crente não pode ter crises financeiras, que o crente não vai adoecer, ou coisas do gênero. Ele também aborda, como é um livro cujo título, como sugere, é o que a Bíblia diz sobre dinheiro, ele vai falar, por exemplo, sobre os princípios do sábio Salomão sobre a questão do dinheiro. E, inevitavelmente, ele vai falar sobre a questão dos dízimos e ofertas. Então, eu acredito que Nicodemos é talvez um dos maiores teólogos que nós temos no Brasil. Se é um dos maiores ou maior, não significa que você não possa discordar ou que ele não possa estar errado em algum ponto. Mas quando ele fala sobre o fundamento do dízimo, eu achei respostas assim insatisfatórias. Não que o princípio do qual se fundamenta o dízimo, ele não seja relevante, porque, segundo o autor, o Novo Testamento sugere de que há uma contribuição, essa é a resposta dele, há uma contribuição contínua, persistente, daquilo na igreja. É inevitável que a gente possa pensar que não existia contribuição no Novo Testamento, inclusive até mesmo para sustentar obreiros, a obra missionária ou coisas do tipo. A obra missionária é uma coisa que ele também vai tocar, que eu achei muito interessante. Mas a questão do termo dízimo é uma coisa que não existe no Novo Testamento. Quando eu falo no Novo Testamento, não é o Novo Testamento, porque Jesus vive os evangelhos, vive no período dos evangelhos que a gente chama de Novo Testamento, mas a gente sabe que o momento que Jesus estava ali era onde ainda, de certa forma, vigorava os princípios do Antigo Testamento, mesmo a gente falando do Evangelho. Esse é um grande problema, uma grande dificuldade. No entanto, com o termo dízimo, especificamente, eu achei a resposta dele insatisfatória. Muito embora a gente saiba que dízimo é um hábito ou um costume que já se solidificou na igreja e que não precisa se fazer inferno por causa da contribuição do dízimo ou não. Ou que isso não seja um motivo de você sair da igreja ou criar qualquer tipo de conflito com relação a essa questão. Mesmo porque, por outro lado, mesmo quando a gente fala de contribuição, às vezes a Bíblia nos estimula a contribuir até além do dízimo. Por exemplo, quando Moisés quis erguer o templo e a Bíblia fala de uma contribuição além. Ou então quando a gente vê lá em Ageu sobre o templo de Deus, a gente sabe que até devido à realidade que a gente vive, se você for construir a igreja, você não vai construir simplesmente com o valor do dízimo. Você vai ter contribuições excedentes para que aquilo se faça. Né? Mas isso é uma temática para um outro vídeo. Então, assim, ele vai falar basicamente sobre tudo aquilo que você precisa saber e eu acredito que tudo aquilo que se possa imaginar daquilo que a Bíblia diz sobre dinheiro, né? Ele vai falar que o dinheiro é uma temática tão importante que é várias vezes citada na Bíblia, é abundantemente citado na Bíblia,
vai falar da administração, vai falar da ganância, vai falar da teologia da prosperidade, vai falar dos dízimos e oferta. Então ele vai ter basicamente tudo aquilo que você precisa no manual introdutório sobre a questão do dinheiro. E obviamente vai ser necessário depois você buscar outros livros se você acha interessante aprofundar-se sobre o tema do dinheiro. E eu acho até mesmo um livro interessante para você elaborar estudos bíblicos na igreja, você fazer uma pregação expositiva sobre o assunto. Você pega aqui, faz um resumo do livro e trata sobre, até mesmo separado em várias mensagens, sobre a questão do dinheiro. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como eu já disse, nós estamos em outras plataformas aí. Tem o nosso Pix para contribuição e até a próxima.